Esse é um mistério. O pessoal ouviu de orelhada, Ah, meu Deus. mas acho curioso e sempre interessante. E ainda mais quando um representante sobe com os dois pés no sofá de um talk show. Ah, sim. Então eu queria Grande que... Tom Cruise. Exatamente, que é um puta gênio. Puta Deus. Puta Deus. Puta Deus também. Falando em Deus, explica para mim a cientologia, como é que funciona, Ai, quais meu são Deus, os a cientologia. seus Quantas dogmas. horas? Porque me fascina mesmo sem conhecer. Te fascina? Eu acho fascinante como a mente humana funciona. Eu acho bem engraçado, na verdade. Mas o engraçado não é fascinante? Nós trabalhamos com isso. Então, para vocês, sim, né? Comediantes. Sim, claro. Mas e as consequências disso? Daria já um baita de um, né? Vamos falar do Xanu, então, né? Que é o deus da cientologia. Desculpa, eu vou tentar não rir. Quem era, porque eu vou não tentar sabia. não rir, gente, não dá. É uma história um pouco estranha. Porque, assim, na verdade, imaginem isso, tá? Eu não vou dar nomes, porque eu não vou nem lembrar de cabeça. Mas alguém cria um livro de autoajuda, seria isso, no início foi um livro de autoajuda. E seria assim, o próprio... Não é nada que a gente não conheça. O seu corpo pode, né, fazer você se curar, etc. E aí alguém decide abrir uma igreja. Aí ferrou tudo, né? Qualquer conceito ali fica complicado quando se abre, enfim, né? Uma sede. E esse livro era tipo o livro Bíblia deles? Tipo um livro Bíblia, mas foi um livro de autoajuda. Uhum. Né? E aí pegaram. Então, fundaram a cientologia foi fundada. E aí, no começo, eles começaram a levantar dinheiro com sessões. É como se fosse cura, onde você mesmo se cura ouvindo o monstro que você é. Então, você, por exemplo, é um auditor. Uhum. Mas para você ser um auditor, você já teve que fazer umas 50 audições e cada audição é paga. Então, você paga para ter um poder mais elevado. Só que existe um momento que você vira o cara todo poderoso. E eles prometem, inclusive, que você tem... Nossa, isso... Eu vou até já chegar numa parte que foi muito tensa. E não foi com o Tom, não. Na verdade, foi com o John Travolta. Uhum. Eles decidiram fazer a cientologia e no começo tudo era pequeno. Inclusive, existe algumas, eu não sei se vocês... Quem eu sempre vejo comentar é o astral dessa série aí, que é Os Filhos de Sam. Mas, assim, vai bem mais. É porque, assim, cada um puxa para sua linha. Eu puxo para a linha do que eu tô vendo aqui, meu Deus do céu. É o seguinte, a cientologia ela vai totalmente de encontro com a religião do Manson, por exemplo. Porque eles colocam você ali, inclusive o Manson, ele era da cientologia. Então, você coloca, né, a pessoa ali, ela vai cada vez mais se graduando, e essa graduação é paga. E as crenças deles, elas são muito malucas. Por exemplo, um bebê nasce, você enrola aquele bebê, coloca ele na escuridão, e você tem que deixar ele na escuridão, você não pode falar com ele. São muitas regras ali que você tem que ter com a criança. Tem toda uma questão já mais da intimidade, do sexo, que são cômicas demais, assim, é impressionante. Não, peraí, tipo o quê? Como assim? Cara, se veste de robô? Como é que é? Não pode fazer nenhum barulho. Ah, tá. Tem que ser mudo, tá? E também, assim, é proibido, porque você pode danificar um cérebro que, na verdade, não é bem um cérebro. Ele está esperando receber um espírito que vem de um outro planeta. Nós, seres humanos, seríamos apenas cascas que essa comissão galáctica estaria esperando corpos para habitarem. Parabéns, você é um deles. Eita, porra. E aí eles estão em você, e aí você precisa trabalhar essa coisa sagrada, né? Porque tudo veio há 50 milhões de anos atrás, com uma guerra. Cara, vocês vão rir muito. Xanu, ele tinha ali um povo, né, que era de um outro planeta, uma outra galáxia e tal. E teve uma briga, né? E essas pessoas, ou sei lá, seres e tal, pareciam humanos, mas não eram humanos. Só que eles eram muitos. Então, quando eles se tornaram muitos, decidiram que era melhor derrubá-los para a Terra. Quando derrubaram eles para a Terra, eles pediram para os psiquiatras, e eles não eram só psiquiatras, eles eram contadores também, eram psiquiatras contadores,
Porque essa galera pagava um imposto também. Você não faz essa cara. Há 50 milhões de anos atrás. Aí, eles foram todos conduzidos, como muitos foram, né? Colocados na Terra. Eles ficaram desorientados. Então, Xanu mandou que alguém fosse lá e orientasse aquelas pessoas. Só que não era bem isso, era para dar um jeito de matá-los. Então, eles vão ser conduzidos. Você está procurando sentido? Esquece, não tem sentido. E eles vão ser conduzidos para um cinema 3D. Há 50 milhões de anos Pra ver atrás. uma sessão de Avatar. De óculos e tudo? Não piora, Deco. Aí... Quem é vesgo conseguiria assistir? É vesgo, Não talvez. tem um problema é com mono, 3D? que Não dá, tem né? mono. Mas é que às vezes você está conectado isso. Eu não A sei. gente se perdeu um pouco, mas vai na coerência. É porque você tentou procurar lógica. Eu falei pra você não fazer isso. Aí, eles vão ser direcionados para um cinema. E nesse cinema, eles vão assistir filmes que seriam das pessoas que são ruins daqui, da Terra. Já sabia-se que ia acontecer um Hitler, já se sabia tudo isso. E quando eles saírem de lá, eles vão sair muito maus. E aí eles vão ser todos mortos. E vão ser muitas almas ali, vagando. Então, eles vão ser compactados em um quadrado. O que é o Não quadrado? olha pra mim com essa cara, não tem. Sério, é isso. Vão ser compactados. E aí eles vão escolher alguns que vão conseguir ali se soltar, se libertar, né, daquela coisa toda, que são as pessoas que estão nos nossos corpos e tal. Habitando o nosso corpo, porque aí eles precisaram de corpos. E inventaram o ser humano, inclusive, tá? Então, quando eles viram ali o modelo ser humano, eles falam, não, vou habitar aqui. A questão é o seguinte... É muito engraçado, trágico, cômico e tal. Mas existem pessoas que de fato creem nisso. E por mais que pareça muito maluco, é ainda pior quando você pensa que você pode chegar num grau, e isso não é muito diferente de alguns sacerdotes, seja de várias religiões, principalmente de religiões de ocultismo e tal. Aquela coisa de deter, né? Sou o detentor do poder maior e senhor da vida e da morte. E quando você chega a um determinado grau, com muita grana investida, lógico, que nada lá é de graça, eles te dão a ideia de que você pode, por exemplo, convencer. Não existe morte, o espírito, aquele espírito daquele ET, acho que dá para chamar de ET, saiu. Então você tem um tempo ainda com aquele corpo que você pode fazer uns rituais e chamar para que aquele volte pro corpo. Tá. Só que você tá com um morto por dias. E quem acabou caindo nessa foi o Tom Cruise, não, foi o John Travolta. O filho dele faleceu com 14 anos, 14 ou 16. E ele ficou com o menino, ele já estava nesse grau. E ele tentou trazer o filho dele de volta. Chegaram a flagrar ele na ambulância, mas ele continuou, e ele fez por 3 dias. Mas fez o que exatamente? É como se fosse assim, você dá ordem mesmo, porque você se torna ali uma pessoa poderosa. Então, você ordena para que aquele espírito volte. Então, tipo, ele fica fazendo tipo uma reza ali. O tempo todo, sem cessar. Até que, de fato, o cheiro começa a aparecer. E aí é um sinal de que não vai acontecer de novo. Porque já tem cheiro, então o corpo já está deteriorado. Então, foi só quando ele largou o filho dele. Só que aí, depois disso, o que aconteceu? Ele ficou muito bravo com a Scientologia. Só que a esposa dele engravidou em seguida. E aí disseram pra ele que foi por isso que o filho dele morreu. Porque ele já tinha reencarnado na criança que estava na barriga dela. Tá. E assim acabou o assunto. Inclusive, eles tratam esse filho como se de fato fosse o outro filho. Nossa. E eles acham que quando o menino chegasse à idade que o outro faleceu, era pra eles darem continuidade. Tipo, é um clone. Quase isso. Porque é o mesmo espírito que tá ali dentro. Então, é bem problemático isso, porque não tem um Deus. Teoricamente, existe uma história desse Xanu aí, que fez essa reviravolta toda aí interplanetária, né? Só que a igreja em si, ali, aquele grupo mesmo em si, não tem um Deus. Eles não reverenciam nenhum Deus. Mas eles têm ali os nomezinhos, os dogmas deles, e também essa parte de ser auditor para eles. É como se fosse... eu sou um padre agora, entendeu? Mas eu vi um documentário uma vez que tem uma parada que eles têm tipo um equipamento que mede... Sim, é o auditor que tem.
né? Ele mede o quanto Ele é um detector de mentira. Exato. É. Então ali rola uma conversa. É. E aí eles vão falando coisas da vida e aí esse negócio, depois que eles falam, diminui e tal. E aí, pelo que eu vi no documentário, você me confirma, que eu não sei. Pô, você conversa e vai confessar um monte de pecadilhos da sua vida. Pecadinhos não. É. Tem mais coisa além de pecadinho. E aí o cara fica na mão da cientologia, porque agora tu sei todos os seus segredos, está gravado, irmão. Dependendo do grau, você tem que entregar algum documento. Então começa assim, para você passar nesse grau, o que você tem de mais comprometedor na sua vida para você confiar a cientologia? E aquilo é confiado. Então aquelas caixinhas têm um nome específico que eles usam na cientologia, mas é um detector de mentira. Então você conversa com o seu auditor, mas quando aquilo ali apontar como mentira, ele vai dizer que você está estressado, porque apita. E aí você tem que tratar o estresse, o que significa que você vai ter que ter mais sessões. Então, enquanto você não dizer a verdade, aquilo não vai parar de apitar. E aí você não vai conseguir se livrar daquilo ali. E cada sessão é paga. E ali eles vão guardando, de fato, os seus segredos e também papéis. Então, não é muito diferente como, por exemplo, a seita da Nixon. Que foi uma seita também que teve lá a menina do Smallville lá. Ah, verdade. Eu assisti esse documentário daquele velho lá. Eu fiz também o vídeo deles. Esse é bom, esse é bom. É quase a mesma coisa. Quase porque, assim, a diferença, quem tomava conta disso aí era um cara chamado Keith Raniere. Uhum. E o Raniere, ele era mais moderno, porque ele estava lidando com estrelas jovens de Hollywood. Uhum. Mas não tem jeito, só que esse aí ele nem tentava, porque a cientologia ainda pega as pessoas um pouco mais pobres e ainda coloca pelo menos para, sei lá, limpar um banheiro. Cientologia não. A Nixon não, a Nixon era só gente com muito dinheiro. E eles iam muito aos poucos. A cientologia eu acho muito escrachado, você cai, é meio que assim, cara, você tá vendo o que é. Isso é muito burro. A Nixon não, você chega lá, parece um curso de autoajuda que você tá fazendo, de automelhoramento. É meio inodê, né? Um negócio meio pirâmide. Total, né? E aí você começa numa parte onde você cai na mão de um psicopata, né? De um predador sexual. Então, aí tem um outro viés. Mas quando a gente fala de cientologia, é chantagem pura. Inclusive, agora, vários atores estão saindo e isso tá vindo à tona, né? E você sabe que falar da cientologia hoje, você ainda consegue. Há pouco tempo atrás, você tentasse, você ficava bloqueado ou você era processado. Uhum. Eles são o grupo religioso que mais processam pessoas. Porque eles têm alguém da cientologia em todos os lugares. E aí sempre tem alguém que vai lá, se incomoda. E eles caem pesado, porque eles têm muita grana. Olha só, gente, eles têm uma igreja só para artistas de Hollywood. Por muito tempo, a cientologia foi a religião de Hollywood. E aí, quando alguém teve coragem de ir lá buscar o que era... Na verdade, não foi nenhuma coragem de buscar. Quem acabou saindo que foi contando, né? Uhum. Teve lá uma atriz, a atriz saiu, começou a contar e tal. Uma que eu sei que é da cientologia é a que faz aquele Conto da Aia, que é a protagonista do Conto da Aia. Sei, que fez Mad Men. Ela é da cientologia. E é engraçado, porque assim, se você vê o paradoxo, né? Tipo, de quem ela é na série com o que ela vive, é meio louco. E ela evita falar disso. Uhum. Ela não gosta, então... Eu também evitaria. Na verdade, né? Se você precisa evitar, é porque é um problema para você. E aí é muito, muito complicado a gente pensar que ela é da cientologia, mas ela é. E tem muitos outros atores, assim, que você também não diz. Você vai sabendo quando eles saem. Uhum. Porque eles vão contando quem eles colocaram. Ah, entendi. E aí você vai vendo que a coisa é terrível mesmo.